Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Eu me chamo Jean Adriano, na capoeira sou conhecido como Pangolim, sou daqui da Bahia, estou falando agora da cidade de Salvador. Atualmente recebi o título de mestre de capoeira, que é uma função que exerço com muito orgulho, e tenho me dedicado à difusão do conhecimento da arte capoeira, tanto fisicamente nas atividades que tenho participado, quanto via redes sociais, Instagram, Facebook, o próprio WhatsApp. E a ideia é que a gente possa, de alguma forma, democratizar a produção do conhecimento de capoeira a partir da conexão com pessoas do mundo inteiro. Então, já há algum tempo, a gente vem desenvolvendo essa ação a partir de um título que se chama Papoeira, né? Onde a gente trata sobre temas relativos à arte capoeira. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Com o mestre Dunga, que é um especialista também na área de capoeira. E eu estou ansioso por esse bate-papo. Dunga, a bola está com você agora. Então, primeiramente eu queria desejar uma boa noite ao mestre, ao contramestre Fly, que nos deu esse suporte né, através das redes sociais. É um instrumento novo que nós estamos aqui tentando dominar o bichinho ainda. Completamente Né? perdido, você ainda lembra? Meio difícil ainda. Exatamente isso. Mas na capoeira, eu sou conhecido como mestre Dunga, né? Eu tenho uma prática aí de 35 anos de capoeira. Meu título de mestre já tem uns 5 anos. E a gente está nessa caminhada também, e com essa nova ferramenta e esse novo momento que a gente está vivendo. Né? Esse momento de isolamento social e utilizando das mídias sociais para poder levar a nossa palavra o mais longe possível e atingir o maior número de pessoas. Eu acho que as pessoas ainda vão aprender também como se processa esse sistema aqui, e vamos ver como é que funciona hoje essa ideia aqui nova. É isso aí. Fly, quer falar alguma coisa aí também, Fly? Bom, boa noite a todo mundo também, boa noite ao mestre Pangolim, boa noite ao mestre Dunga. Muito obrigado por me permitir estar nesse bate-papo aqui junto com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Lopes, sou conhecido na capoeira como Fly, sou aluno do mestre Maurão, de São Paulo, Grupo Capoeira Mandinga, e hoje estamos aqui dando um suporte, uma ajuda para os mestres aí que vão debater e trocar bastante ideia com vocês. Já queria aproveitar também e pedir a todos que estão assistindo, se puderem, compartilhem na linha do tempo de vocês também, para que mais pessoas possam ter essa experiência de diálogo com os mestres e assim a gente poder ter mais perguntas do mundo da capoeira e do pessoal que também está conhecendo o nosso universo da capoeira, que possa interagir com os mestres. Isso aí, mestre. Então, fique à vontade, mestre. Então tá. Fique à vontade. Dunga, se você concordar, Fly, eu queria iniciar falando um pouco sobre essa preocupação que a gente tem visto atualmente nas redes sociais com os mestres mais antigos, né? Obviamente, esse é um momento que, em função do coronavírus e do público que o coronavírus prioritariamente está atingindo, que são as pessoas de maior idade, a gente tem percebido uma comoção geral em relação aos mestres mais antigos de capoeira. Inclusive, quero aproveitar a oportunidade para convocar você que está me assistindo, que de alguma forma quer ajudar os mestres antigos e está aqui na Bahia. Tem um movimento sendo organizado pelo contramestre Chequerê, em que ele está arrecadando donativos, materiais de limpeza e alimentos para
fazer doações para mestres antigos aqui da Bahia que eventualmente estejam necessitando desse suporte econômico, né? Recentemente eu fiz uma live falando, o título da live era assim, Como Matar um Mestre Antigo. E aí citei uma série de exemplos de mestres aqui da Bahia que morreram sem o devido apoio, né? E hoje, pela manhã, eu tive conversando com um discípulo de um desses mestres que eu citei na live, que foi o mestre Alfredo. E o mestre Alfredo é muito delicado, um amigo, né? Falou assim, mestre Jean, o senhor falou do mestre Paulo dos Anjos. E o mestre Paulo dos Anjos, ele tinha apoio, ele recebia 2 aposentadorias, eu e um grupo de discípulos auxiliamos no enterro, então ele não foi desassistido. E aí me deu uma oportunidade excelente para, nessa explicação, o meu amigo mestre Alfredo, para que eu pudesse também intervir aqui na live para tentar evidenciar o que eu estava tentando dizer naquele momento, né? Muitas vezes, os mestres eles possuem uma circunstância de morte diferente do ponto de vista econômico, ou seja, alguns têm uma condição econômica um pouco melhor do que a de outros, mas majoritariamente esses mestres antigos morreram com um eixo em comum, que foi o esquecimento do Estado e da própria comunidade de capoeira. Portanto, o mestre Paulo dos Anjos, como outros mestres que tinham condições, recebiam aposentadoria, que foram assistidos por seus alunos, ainda assim foi um anônimo para o Estado brasileiro. Entende? Então, isso é lamentável. Então, nessa perspectiva, eu digo que os mestres morreram desassistidos. Mas não necessariamente é uma assistência econômica, mas é uma assistência de reconhecimento da comunidade e do próprio Estado com relação a essas pessoas. Eu acho que eu estou conseguindo expressar meu pensamento, né? Portanto, nesse momento, é fundamental que a gente possa auxiliar economicamente os mestres que mais precisam. Mas de nada serve ofertar as cestas básicas no período do coronavírus e durante o fluxo do ano inteiro eu não me referenciar nesse mestre. Porque o mestre morre quando ele não é minha referência tocando, quando ele não é minha referência cantando, quando ele não é minha referência do ponto de vista estrutural do fundamento. E quando o Estado negligencia as possibilidades de visibilidade desse mestre. Porque salvaguarda é responsabilidade de cada praticante da capoeira. Não é de um órgão específico que é braço do Estado. Cada um de nós salvaguardamos a capoeira em cada momento que a gente faz um AU, em que a gente toca um berimbau, em que a gente canta uma cantiga, em que a gente se abraça com o mestre antigo e traz ele para o seio da roda, que é o lugar onde ele se sente mais confortável. Portanto, não adianta prestar auxílio econômico para o desencargo de consciência se você não traz, na expressão da sua capoeira, esse mestre vivo. Bom, tenho pensado dessa forma. Mestre Dunga, está com a bola aí, o que é que o senhor tem pensado sobre isso? Então, mestre, eu acho que o senhor até já debateu sobre isso, a questão da regulamentação do mestre de capoeira. Né? Eu acho que é uma coisa a se pensar e que precisaria de diversos momentos e diversas ações para que isso pudesse acontecer. Né? Eu também acho, e na verdade não acho, eu tenho certeza que o Estado se exime disso. Na verdade, por muitas vezes o Estado se utilizou da imagem do mestre e não deu em troca ou não proporcionou que essa imagem fosse valorizada. E também concordo com o mestre quando ele diz que nós, em nossos eventos, por muitas vezes preferimos o atleta de capoeira, aquele que vive do suor e dos músculos, um amigo meu fala muito sobre isso, aquele que vive de suores e músculos, e não valoriza o mestre que é o verdadeiro detentor do conhecimento, o repositor, o que guarda essa imaterialidade toda que é produzida pela capoeira. Nós precisamos repensar isso. Eu acho que isso vem com o amadurecimento do que propõe o evento também. Nós precisamos amadurecer para poder valorizar
essa figura do mestre antigo, e eu acho isso, acho não, eu creio que isso é de fundamental importância. Com o passar do tempo, eu fui vendo essas coisas de uma maneira diferente, né, que eu não via no passado. Mas é por aí também, concordo plenamente, e repasso de novo para o senhor com a sua fala. É exatamente isso. Você, Fly, e aí? Eu tenho conversado bastante com o mestre Dunga a respeito desse assunto também, mestre, com essa questão do assistencialismo através do governo também, né? Sim. Porque a gente tem debatido muito a questão da ancestralidade e também não adianta, como o senhor mesmo bem colocou, não adianta a gente defender uma ancestralidade, não adianta a gente bater no peito, dizer que é capoeira, e na hora que realmente o mestre da velha guarda precisa desse auxílio, não só do auxílio assistencial, mas da valorização na roda, isso acaba não acontecendo. Né? E numa live que nós fizemos, eu e o mestre Dunga, a gente debateu inclusive sobre isso, sobre hoje os eventos estarem com bastante atletas, na verdade, né? Sendo chamados para os eventos, que não é um mal isso, né? A gente até colocou que isso não, a gente não é contra isso, mas que também se tenha a figura de um baluarte, de um mestre com uma sabedoria também para estar contribuindo para o evento, né? Vou aproveitar, antes que o senhor fale, mestre, antes de passar para o senhor aí, para o mestre Pangolin, falar que nós temos já amigos de todo o Brasil aqui assistindo a live. Nosso querido amigo mestre Niquimba do Paraná está presente. Muito bom. Professor Serginho da Cordão de Ouro, Rio Grande do Sul. Instrutora Bisnaguinha, também Rio Grande do Sul. Juliano. Pimentel, lá de São Paulo. E mais algumas outras pessoas que estão entrando. Pessoal, podem ficar à vontade para fazer perguntas para os mestres, colocar a visão de vocês aí, que eu estou dando esse suporte para os mestres aqui. Então, eu vou estar lendo aí as perguntas de vocês, os questionamentos de vocês, e pedimos a todos que compartilhem na linha do tempo de vocês aí, para que mais pessoas possam assistir também. Pode falar, mestre Pangolin. Bom, eu tenho pensado o seguinte, sobre essa relação com o Estado, a gente precisa ter mais serenidade na lida com o Estado. Muitas vezes, as pessoas enxergam o Estado como Leviatã, né? Aquele monstro que está ali e a gente precisa estar o tempo inteiro se protegendo desse monstro. De fato, o Estado muitas vezes se comporta conosco, capoeiras em particular, como um monstro. Mas é importante também que a gente reconheça o Estado como uma extensão daquilo que, do meu individual, pode se projetar no coletivo. Então, quem financia o Estado? Eu também. Não sou eu, mas eu sozinho não, mas eu também. Né? No caso específico do Estado brasileiro, nós temos uma das maiores cargas tributárias diretas e indiretas do planeta. Portanto, em tese, nós deveríamos ser os melhores agraciados com esse retorno do planeta. O que acontece é que existe uma disparidade entre o que a gente colabora com esse Estado, do ponto de vista econômico, e o que ele nos retribui. Portanto, quando a gente reivindica do Estado que ele possa, de alguma forma, criar, desenvolver ações, desenvolver políticas públicas que possam resguardar os antigos e seus saberes, que possam difundir a arte capoeira, sem, obviamente, engessar, sem manipulação político-partidária, sem manipulação ideológica, a gente está fazendo com que o Estado cumpra a função social dele. Mas, há séculos atrás, um cara chamado Etienne Labotier escreveu um discurso sobre a servidão voluntária. E ele, há séculos atrás, já descrevia todos os mecanismos de submissão que a gente adota em relação ao Estado e aos governantes. Obviamente, naquele tempo, ele fazia uma alusão ao rei.
de como a religião empoderava o rei, de como os súditos empoderavam o rei, e ele fazia questionamentos, né? Como um homem pode ser mais importante do que 1000? E aí a gente se questiona também aqui, né? Como a capoeira só, por exemplo, vamos pegar a realidade da cidade de São Paulo. Vou chutar aqui, mais de 1 milhão de praticantes. Chutei baixo. 1 milhão de praticantes na cidade de São Paulo é chutar por baixo. Como é possível que 1 milhão de pessoas se submetam a políticas públicas nefastas, que negligenciam o mestre antigo, que negligenciam a arte capoeira? Como é possível? Como isso acontece? Etienne Labotier já descrevia como isso acontece. São por mecanismos de domínios simbólicos. Ou seja, esse chefe tem 10 assessores que são chefes de mais 10 e chefes de mais 10, e nesse processo de hierarquização, quem se submete, submete outros, que submete outros, que submete outros, e a gente vive numa cadeia de submissão, ao ponto de lá embaixo está o mestre antigo, achando que quando ele exige do Estado o retorno daquilo que merece, ele está cruzando uma fronteira perigosa, porque ele não é ninguém, ele não teria direito em tese sobre isso. Veja, o que eu estou tratando aqui, muitos capoeiristas acham assim, vem esse cara com essa conversa para boi dormir, eu quero falar de armada, queixada e aúde, birimbau, porque não compreendem que todo exercício mais a miúde da cultura popular se relaciona com esse exercício macro. Se a gente não compreende que quando o Estado estende o seu braço, ele não presta um favor, mas ele cumpre com a obrigação, a gente não vai conseguir ter autonomia política para reivindicar nossos direitos. E é por isso, mestre Dunga, que eu tenho observado o processo de regulamentação da capoeira com as barbas de molho. Preocupadíssimo, porque atualmente um dos braços do Estado é a partir do IFAM, com o processo de salvaguarda da capoeira. E mesmo reconhecendo uma série de iniciativas exitosas, em muitos lugares, os processos de salvaguarda da capoeira institucionalizados pelo IFAM estão viciados politicamente do ponto de vista ideológico. Então, tudo para os meus amigos, nada para quem eu não concordo. Isso é lamentável, porque se temos uma característica em comum na capoeira, é que somos diferentes. Então, tudo aquilo que privilegia um dado grupo em detrimento de outros é nefasto e ruim para a capoeira. Bom, tenho pensado assim. Mestre, agora o senhor comentando isso, eu lembrei de outro livro, ou de outro autor, que ele fala dos aparelhos ideológicos. Sim. Do Estado. Né? Estou te ouvindo. Os aparelhos ideológicos do Estado. Isso, aparelhos ideológicos. Exatamente, os aparelhos ideológicos. E quando eu vejo o IFAM e o que o senhor fala, ele serve realmente para uma política Sim. que está representando um interesse naquele momento. Claro. E por outro lado, eu participei alguns anos atrás daqueles fóruns para criar políticas para o Estado, que primeiro era um fórum municipal, depois a gente ia para os fóruns regionais, para os fóruns estaduais, e o que eu vi em todos os momentos dos fóruns era que o pessoal, o que tu entendia como bom para ti, era o que se propunha no fórum, e nunca se pensava uma ideia coletiva do que seria interessante para que o Ministério do Esporte desenvolvesse como uma política de esporte para o país. Mas eu sempre ia pensar, se eu fosse capoeirista, eu ia dizer lá assim, olha, eu quero políticas para a capoeira. Aí o cara do karatê chegava lá, eu quero políticas para o karatê. Nunca se pensava em como organizar de uma forma que todos ficassem contemplados sem atingir sem entrar na particularidade, mas sem entrar no específico, abranger de uma forma. Então nós somos muito egoístas na hora que
nos manifestamos pedindo políticas para o Estado. Me preocupa um pouco isso, porque eu creio que a política deveria ser pensada de uma forma macro. Acho que até o senhor colocou sobre isso na sua fala aí. Sim. E uma outra questão também é que a gente só se dá conta de que essas políticas existem quando tu está num processo de organização. Agora vamos pensar na salvaguarda. O IFAM está chegando. Bom, mas o IFAM está chegando, aí que legal, o Estado vai estar presente. E não pensa que a salvaguarda, são palavras suas, se não me engano, me corrija se eu estiver errado, a salvaguarda é nossa. Nós temos a responsabilidade de levar esse debate, essa discussão e esses preceitos para todos. Nós temos essa responsabilidade. Perfeito. Por favor, mestre. E principalmente, mestre Dunga, uma coisa que é importante é que parece que as instituições elas têm uma forma só. E eu tenho defendido que as instituições são compostas por pessoas e que pessoas têm ideias e essas ideias se projetam nas instituições. Então, por exemplo, qual é a forma do IFAM? É a forma da concepção das pessoas que compõem a gestão do IFAM naquele momento. É a política pública de patrimônio, de defesa do patrimônio e da cultura que compõe aquele momento. É por isso que o IFAM, em muitas políticas, está sendo desarticulado agora, porque mudou a concepção do governo central. Me permitam só uma fala. A gente passa por um momento, sem entrar muito na questão ideológica, longe disso, mas que se fala muito da diminuição do tamanho do Estado. Sim. E desarticulando diversos nichos importantes da política. Né? A questão, por exemplo, agora me fugiu, mas muitas coisas foram desarticuladas nesse momento da diminuição do Estado, de entender o Estado de uma forma menor, né, do tipo ainda se paga muito para o Estado, mas ele se reconhece de uma forma mínima. Né? Eu acho que isso aí é importante a gente pensar, né, até em muitas questões aí, mestre. Não sei se por aí... O capitalismo, Dunga, ele vive de ciclos em ciclos. Esse tempo em que o Estado ele era robusto e responsável por saúde, educação, era um período chamado de bem-estar social, fruto do Fordismo, do lucro gerado pelo Fordismo. Né? Com a transição e a crise desse gasto exacerbado, a gente passa para a fase neoliberal, que é essa fase do Estado mínimo, enxuto. E a gente já está num processo de transição do neoliberalismo para uma coisa chamada toyotismo, que é a flexibilização total das relações do ponto de vista trabalhista, das relações estatais, suas responsabilidades, um pouco da expressão da sociedade líquida que Bauman define, expressa no Estado. Né? Mas eu quero voltar, Dunga, a essa questão da própria estruturação dos conselhos de salvaguarda. O conselho da salvaguarda em si não é bom nem mal. Ele pode se expressar de forma positiva ou negativa para a capoeira a partir da concepção das pessoas que compõem. Porque senão a gente vai dizer assim, a federação é uma instituição ruim para a capoeira. Os conselhos são ruins para a capoeira. O IFAM é ruim para a capoeira. Né? As associações são boas para a capoeira. E eu posso te dizer que conheço associações de capoeira, grupos de capoeira, que prestam um desserviço à capoeira, pior do que a pior das federações. Então, não é a instituição em si, o formato da instituição que determina a qualidade do trabalho, mas a ideia, a concepção das pessoas que gerenciam a instituição que podem trazer aspectos positivos e negativos para a capoeira. Nesse embalo do que a gente está conversando, gerou-se a maior polêmica aí por causa de um vídeo que publiquei falando sobre um curso de formação para treinador de capoeira da World Capoeira Federation, da Federação Mundial.
E isso gerou maior burburinho na capoeira. Estranho, porque o burburinho foi gerado principalmente por pessoas de megagrupos. Essa é a grande contradição. Para mim, é a grande contradição. Né? Aqui na Bahia se gerou uma discussãozinha e tal, por algumas pessoas que o que você falar, o que eu falar, eles são contra. Então, tudo bem. Eu já estava na expectativa ali. Nem compreenderam do que se tratava e eles foram contra. Mas quando eu ouço lideranças de megagrupos querendo discutir o cuidado com os mestres antigos, eu acho no mínimo curioso. Então, se o senhor me permite, mestre Dunga, eu quero explicar um pouquinho do que se trata para que as pessoas possam. A World Capoeira Federation me fez um convite para ser o organizador de um núcleo de formação da Federação Mundial. A Federação Mundial quer investir numa categoria de esporte que se chama esporte e educação. Né? Tem o esporte alto rendimento, esse a gente olha com reserva, porque é do suor e músculo, tem esporte participação, tem esporte educação, e a Federação Mundial resolveu investir, montar um núcleo de esporte e educação. Qual é a função desse núcleo de esporte e educação? É auxiliar no processo formativo dos membros da WCF. Não é para toda a capoeira. Então, o primeiro detalhe. Quem pode acessar os cursos desse núcleo de formação? Membros da WCF, da World Capoeira Federation. Primeiro detalhe. Esse curso em específico é um curso em 3 módulos para treinadores de capoeira da WCF. Então, não é um curso que forma capoeira. Não é um curso que forma professor, contramestre, mestre. Não pode, porque, inclusive, para fazer parte desse curso, tem como pré-requisito você ter entre 5 a 8 anos de capoeira que seja atestado pelo seu mestre ou pelo seu grupo. Então, primeiro pré-requisito, ser membro da WCF. Segundo pré-requisito, tem entre 5 e 8 anos de capoeira e ter um documento que ateste isso, dado por seu mestre e o seu grupo. Por quê? Porque os conteúdos desse curso de formação de técnico para competições de capoeira da WCF não aborda nada diretamente de capoeira. Vai trabalhar com psicologia infantil, primeiros socorros, treinamento desportivo, ou seja, são áreas correlatas. Mas calma, tem um detalhe específico. O Comitê Olímpico da Estônia, essa foi uma experiência que a WCF desenvolve primeiro na Estônia, ele solicitou à WCF um curso de formação para os capoeiras da Estônia, para que eles tivessem uma certificação nacional que os habilitassem a dar aula de capoeira. Veja, não é habilitação em capoeira, é habilitação com conhecimentos adicionais para trabalhar com capoeira. Que esse professor de capoeira conhecesse primeiros socorros, preparação física, psicologia infantil. Até aí está dando para entender, acho que sim. Bom, a partir dessa experiência da Estônia, existe na Europa uma espécie de ranking em que alguns conteúdos são estabelecidos como mínimos para que você trabalhe com esporte no continente europeu. Então, as pessoas que desejam trabalhar com esporte no continente europeu, seja qual for o esporte, natação, handebol e tal, precisam ter um curso com alguns conteúdos básicos para que o governo certifique, habilite essa pessoa a dar aula. Quais são os conhecimentos básicos? Estou chutando aqui. Justamente o que a gente está trabalhando. Psicologia infantil, primeiros socorros, treinamento desportivo. Ou seja, são conhecimentos que geralmente os mestres e os grupos de capoeira não tratam na formação do capoeirista. Então, por que resolvemos ofertar esse curso? Porque existe uma demanda de profissionalização desses conteúdos. Então, não se quer substituir a formação do mestre, não se quer roubar aluno das associações, não se quer diminuir os mestres antigos, muito pelo contrário. E só mais uma coisinha. Por que mestre Jean, feio e careca,
e só fala besteira, foi convidado, empatamos, né, Dunga, empatamos. Foi convidado para participar disso, porque mestre Jean é mais mestre de capoeira do que outros mestres? Não! Não tem nada a ver com minha condição de capoeira. Ou pelo menos não é só isso, não é o fato de ser da capoeira que me convoca para isso. É uma formação que possuo no âmbito acadêmico, que chancela esse tipo de formação para o Comitê Olímpico, para as universidades, etc. Então não tem uma relação com capoeira. Os conteúdos que eventualmente construímos e estamos ofertando não são relacionados diretamente à capoeira, e sim relacionados à formação acadêmica que recebi, fora do âmbito da capoeira. Tá, mestre, então, só para nós deixar bem claro, o senhor não vai ensinar ninguém a gingar. Não, não. E se chegar lá e ele não souber gingar, eu vou botar ele para fora. Mestre, vamos abrir um tempinho para ver se nós temos pergunta aí. Vamos lá. Fly, tem alguma coisa aí? Está acompanhando a live aqui, mestres, o mestre Máximos aí de Salvador. Opa, maravilha! Realizador do Berimbau de Ouro, que eu e o mestre Dunga, a gente tem feito umas lives e o mestre tem explicado bastante sobre o prêmio. Mestre Chocolate de Caxias, Rio Grande do Sul, também está acompanhando. Temos o Leandro aqui, é um mestre de Taekwondo, tem um excelente trabalho aqui no Rio Grande do Sul também, acompanhando. Professor Tocha, contramestre Massaranduba, do Rio de Janeiro, foi aluno do mestre Hulk. E nós temos duas questões aqui. O Paulo Jones falou assim, ó: temos que parar de pensar em benefícios apenas para um grupo, mas sim para a capoeira como um todo, possuindo bandeiras diferentes, mas apenas um único ideal central, que é beneficiar a capoeira como um todo. O mestre Nikimba também colocou aqui: temos a obrigação de valorizar os pioneiros da nossa arte luta para que nós e os que virão darmos continuidade à história. Fica a dica. Por enquanto, de opiniões e perguntas, temos a Esther Brito. Boa noite, mestre Dunga. Boa noite aos mestres convidados. Estou amando a capoeira e estamos atentos. É isso aí. Por enquanto, pergunta ainda não, mestres. Podem tocar. Legal. Não, e a professora Esther, também nossa companheira lá no Berimbau de Ouro. A gente tem que mandar um abraço ao mestre Máximo também, idealizador do prêmio, que muito nos honra com os convites, nós podermos ser conselheiros. Inclusive, esse ano, eu e o mestre Jean participamos de uma mesa de debates, onde podemos expressar alguns assuntos referentes à cultura. Eu deixo também um abraço aos outros mestres que estão aí, nos assistindo, professores, e façam as suas contribuições, porque aí assim a gente pode fazer com que a nossa live fique viva, né? Com as interações ela fica mais viva. Senão a gente fica só eu e o mestre Jean aqui. O mestre Jean gosta de conversar bastante. Mestre, fique à vontade. Vai com o senhor. Dunga, uma outra questão que eu fiquei muito preocupado nos últimos dias trata justamente sobre essas perspectivas do futuro da capoeira, né? Por que as pessoas têm tanto medo na capoeira daquilo que é novo? Se o que nós temos de mais estrutural na capoeira é novo. Por que a gente tem tanto medo do novo? O que hoje boa parte dos mestres defendem com unhas e dentes como verdade, como fundamento da capoeira, foi inventado na década de 20 ou década de 30. Ontem. Será que isso não é segurar em fumaça? Será que a importância é realmente se sustentar nessas verdades absolutas? Ou a gente compreender que o mais importante do que ter uma verdade é que essa verdade possa ser funcional de tempo em tempo? De que serve um fundamento se ele não tem funcionabilidade nesse tempo? De que serve uma verdade se ninguém acredita nela? Então, calma. Eu não estou defendendo que a gente mude qualquer coisa em capoeira. Eu estou dizendo só o seguinte: a gente precisa estar com a mente aberta e sensível
para que as modificações adaptativas do que chamamos de tradição, que elas possam fluir, porque tradição que não tem adaptação não vive, morre. E eu posso citar aqui uma série de exemplos de questões que foram tradição um dia, que não se sustentaram, porque não era funcional. Houve um tempo que na capoeira Angola se usava castanhola. Você vê castanhola em algum lugar hoje? Houve um tempo que na capoeira Angola os núcleos usavam palma de mão, 2 pedacinhos de madeira que se batiam no outro. Onde você acha isso hoje? Eu soube que em Joinville tem um mestre que continua usando, mas é raro. Na Bahia é raro você encontrar isso. Eu posso citar exemplos da própria luta regional baiana, né? Houve um tempo que se usava um sistema de graduação completamente diferente do que eles têm hoje. Não se sustentou. Então, nesse sentido, é assim, a gente precisa ter sensibilidade. A gente precisa ter sensibilidade para estar com a mente aberta. Então, o século XXI é a era da tecnologia mesmo. É a era da rede social mesmo. É a era das informações. Agora, veja só. Não significa dizer que a gente não vai ser criterioso com essas informações. Veja, vou pegar um exemplo agora, esse período de confinamento. Vocês já perceberam a enxurrada de lives que tem acontecido na internet? Sem exagero, se você pegar, sem exagero, mais da metade dessas lives não prestam para nada. São de serviço. As pessoas não conectam lé com cré. As lives de técnica, a maioria são aberrações técnicas. São coisas grosseiras, sem a mínima noção de técnica da capoeira, de encaixe de queda. Oh, calma, porque você pode estar me ouvindo dizendo assim, que cara arrogante, se acha o dono do saber. Outro dia uma menina escreveu aqui, falando isso, que eu me achava o dono do saber. Não é isso, não. Sou dono de saber, não. Eu só gosto de estudar, é diferente. Então, quando alguém propõe fazer um martelo e não compreende que existe uma rotação na cintura, essa pessoa não estudou biomecânica. Como é possível explicar a natureza de uma pupurinha do ponto de vista técnico se você não entende como funciona a articulação do joelho? Eu não estou dizendo que todos os mestres antigos precisam saber disso, porque esse é um saber inato, natural deles. Mas eu, que sou capoeira jovem, preciso saber disso. Para não estar multiplicando informações que são nocivas. Mas, desculpa, eu estou fazendo um desabafo, viu, Duda? Mas é que eu tenho visto assim, cada coisa maluca na internet. As pessoas estão neuróticas e desabafando em lives. E isso está prestando desserviço à capoeira do meu ponto de vista. Mestre, eu também creio que a capoeira é uma manifestação cultural. E como manifestação cultural, ela não é estanque, ela não é um produto acabado. Ela é um processo constante de transformação. E a gente vê isso com o passar do tempo. Eu tive acesso agora há pouco tempo a uma foto. Eu vou baixar aqui, tem uma interferência. Eu vi uma foto agora há pouco tempo, uma roda onde estão numa bancada, e compartilhei nas minhas redes sociais, mestre Pastinha, mestre João Grande, mestre Natividade, onde eles estão batendo palmas. É uma roda de Angola e eles estão batendo palmas. Então, em algum momento, esse processo se reinventou. Sim. Esse processo foi repensado. Olha, quem sabe, né? E eu acho eu creio que nós estamos em processo ainda. Muitas coisas realmente vão continuar se modificando. Agora, e eu acho que são palavras suas de novo, o que não pode se perder é a questão da ancestralidade, né? A questão do que é essencial, o que é essência para a nossa capoeira. Será que até hoje eu vi uma live do Messi Pop, que eu tenho todo o respeito por ele, e eu tenho certeza que o senhor também, né? E ele falava assim, ó, que para ele
o essencial, se não me engano, isso eu não sei se eu estou errado, mas era a pessoa, acho que até alguma coisa nesse sentido. Ele meio descaracterizava o resto tudo, justamente por esses processos em que a capoeira vive de constante transformação, né? Basicamente, no meu entender, é por aí que anda, toca a banda. Contra Mestre Fly, alguma coisa aí? Só um parêntese. Veja do que você está me dizendo agora. Essa coisa da palma na Angola. Eu lhe pergunto, mestre Ananias é um angoleiro menos importante? É um ícone, né? É um ícone para a capoeira. A palma é um processo da escritura da Angola de mestre Ananias. Então veja como toda verdade absoluta é perigosa. Quando alguém diz assim, na Angola não tem palma. Na Angola de quem? Porque a Angola é um movimento. Exatamente. Não tem um proprietário, não tem um inventor. Entende? Então é preciso que a gente tenha muito cuidado com essas verdades absolutas. Possivelmente, a foto que você encontra é uma foto que retrata um momento que as pessoas batiam palma. E não se tem conflito com isso, né? É a dinâmica da cultura popular. Fly, vamos lá. Quando o senhor estava falando a respeito da federação, mestre, o Paulo Jones colocou assim, que eu entendi, isso é a forma de melhorar a capacidade deles que já ensinam a capoeira, é certo? Exatamente. Com assuntos que não são diretamente vinculados à capoeira. São assuntos correlatos. Assuntos que auxiliam. Exatamente. Assuntos que auxiliam no processo da capoeira, mas não é capoeira em si. Perfeito. O Juliano Costa colocou aqui, problema no Brasil é a educação e seus políticos que não apoiam nada e não valorizam uma cultura de forma que vocês acham, de alguma forma, que vocês acham que uma amada capoeira pode ser demonstrada e valorizada aqui no Brasil, porque ela é uma única arte nossa aqui. De que forma ela pode ser valorizada, é isso? De que forma ela pode ser demonstrada e valorizada aqui no Brasil para vocês? Por favor, mestre, eu acho que aí é a ponta do iceberg, né? Veja, se a gente pega a base que a própria pergunta traz, é assim, qual é o desafio hoje do Brasil? Para mim, número 1 é educação. A capoeira, ela não é um ente inanimado. A capoeira somos nós. Se nós somos mal educados, se nós não somos civilizados, se nós não nos emancipamos, como será a capoeira que nós fazemos parte? Mal educada, não civilizada e não emancipada. Então, cuidado para não responsabilizar a capoeira daquilo que é um conflito nosso, enquanto pessoa, enquanto exercício de cidadania. Então, talvez, a qualificação dessa capoeira, e aí vou voltar lá ao gênio, o mestre Pop, quando ele diz assim, a gente tem que se preocupar com as pessoas. Aí parece assim, poxa, ele desconsiderou todo o resto. Não, talvez ele esteja com a chave da porta aí para abrir. Se a gente não qualificar as pessoas em capoeira, a capoeira não se qualifica. Então, quando é que a capoeira terá mais visibilidade, será apresentada e reconhecida pelo Estado de melhor maneira? Quando nós conseguirmos que o Estado nos reconheça, nos perceba. Quando a gente conseguir exercitar de fato a nossa cidadania. Tenho pensado assim. Quando é que a capoeira melhora? Quando eu melhoro. Quando você melhora. A capoeira não melhora. Não é Deus que faz assim, capoeira, a partir de hoje você vai melhorar. Não! Sou eu praticante, junto com milhões de outros praticantes, que em comunidade, em rede Ubuntu, com sororidade, nos articulamos para um ajudar o outro. E nesse processo nós nos emancipamos e a capoeira vai junto. Só que essa é uma lógica fácil de acontecer? Não! Porque a capoeira está loteada. A capoeira do Brasil e no mundo é loteada por cartolas. Sim. A capoeira está loteada por patrões, por chefes. E esses chefes e patrões
não querem que a gente se insurja contra isso, que a gente se rebele contra isso. Porque quando eu percebo que a capoeira não é propriedade de ninguém, ela é nossa, eu quebro o monopólio econômico dos cartolas. Eu quebro o monopólio econômico dos patrões. E isso não agrada a ninguém. Então, talvez o nosso primeiro desafio de liberdade somos nós com nossa própria mente. Nos libertamos. Na medida que a gente se liberta, a gente tenta se libertar enquanto comunidade dos grilhões desses novos chefes, os capitões do mato do século XXI. Mestre, e eu tenho só para concluir aqui, já te passo a palavra, Fly. Nós aqui hoje fizemos um exercício disso, mestre. Eu estou no Rio Grande do Sul, o senhor está no interior do Rio Grande do Sul, o senhor está em Salvador, nós estamos sendo mediados por um contramestre que descobriu uma forma de mexer com essa rede social. Se e não fosse Fly, a gente não estava aqui, né? Certo, exatamente isso. Então, assim, palmas para o Fly. Então, assim, na verdade, nós nos criamos uma rede de auxílio. Sim, onde nós estamos por fora e fora dos nossos grupos. Aqui nós temos 3 grupos diferentes. Nós não fomos individualistas. Vou só trazer o meu nicho para cá para dentro, não. Sim, né? Sim, apesar de eu lhe respeitar muito e gostar de ouvir, já lhe expressei isso mais de uma vez, não foi um nicho. Poderia ter sido gente do meu grupo. O Fly poderia não. Então, assim, na verdade, nós já evoluímos esse processo dentro de um processo que a gente tem que estar dentro de casa. Quando esse processo nos obrigou a tomar uma atitude diferente, a sermos diferentes para poder ampliar o nosso acesso. Mas, Fly, vai lá, o que tu ia dizer? Quando o mestre estava falando da parte da castanhola ali também, a Carla Marcelino diz, no meu grupo, Arte Manha de Joinville... Exatamente, é o grupo dela que usa a palma de mão. Usa a palma de mão, isso, a madeira de palma. O Bill Capoeira expressou aqui, só falou a verdade. Malvino! Beijo, Malvino! Contramestre Mota, de Curitiba, aluno do mestre Niquimba. Boa noite a todos, mestre Jean. Em uma conversa que tivemos em Joinville, comentamos alguma coisa sobre pesquisa acadêmica e a capoeira. Sim. Pergunto, o senhor acha que essa não é a capacidade dos professores que se formam em vários grupos e devido à falta de informação, medo ou ego por parte do dirigente? Não sei se eu fiz bem a pergunta aqui, mas... Eu entendi. Ele talvez esse cerceamento de acesso às informações por uma insegurança de espaço de poder do dirigente. Acho que acontece isso. Acho que acontece. Veja, tem um cara chamado Michel Foucault. E eu gosto sempre de pensar nesses caras como eu penso em Bimba e Pastinha, em Valdemar, Traíra, Noronha, Nagé. Eu penso em Foucault como eu penso em Nagé. Eu penso em Etienne Labotier como eu penso em Mestre Bimba. Então, são pessoas acima da média. São seres iluminados que refletem sobre a humanidade. Michel Foucault, ele tem uma obra que se chama Microfísica do Poder. E Michel Foucault diz o seguinte: ninguém escapa à disputa de poder. Então, de fato, o que muitas vezes acontece nos grupos de capoeira é que eles funcionam como pequenos reinados, em que o mestre patrão ele precisa manter os súditos sob controle. E todo acesso de informação daqueles súditos, para além daquilo que é o comando dele, pode mexer com esse controle. É fácil a gente entender isso de forma macro no Brasil. Por que a educação no Brasil não pode se qualificar pelo Estado com excelência? Porque no dia que a massa se qualificar, toma o poder. Então é importante que a gente sempre trate a educação como migalhas. Eu dou um pouquinho e tiro. Dou um pouquinho e corto a verba. Por quê? Porque no dia que 1/3 da população que vivia em condição subhumana, quase 70 milhões de pessoas, tomar ciência de seus direitos, acabou o poder dos 20% que comandam os 80%.
20% da população comanda, controla economicamente os 80% da população brasileira. Você já imaginou no dia que, não vou botar muito não precisa ser os 80% não, só 40%, metade dos 80%. Tomar ciência disso, toma o poder da mão desses 20% e nós vamos ter no Brasil uma nova Bastilha que tivemos na França. Então, eu acho que ele matou a charada, né? Conhecimento é poder. E esse cerceamento, esse controle dos mestres com os discípulos, muitas vezes é só por insegurança do espaço de poder dele. Porque acessar a informação é questionar o lugar de poder dele quando ele não tem competência ou está tentando manipular as pessoas. Tenho pensado assim. Por diversas vezes, mestre, eu vejo em alguns grupos que os mestres dizem aquela frase tão comum: não pode visitar ninguém, não pode ver essa live, não. Por quê? Sim. Porque quando tu tiver acesso a outros tipos de questionamento, de conhecimento, tu pode questionar o teu mestre e botar ele numa saia justa. Sim. No meu caso, se um aluno meu viesse me questionar e eu não soubesse, é tranquilo, porque a gente está em processo também de formação. Não é porque eu cheguei em uma corda de mestre que o meu aprendizado acabou. Muito antes, pelo contrário. Eu vivenciei mais coisas que os meus alunos provavelmente. Vivenciei mais roda, pude jogar com mais pessoas, entrei em mais embates, em mais debates, e construí um arcabouço que me possibilita hoje me posicionar em algumas situações. Até, apesar de me sentir um pouco constrangido por estar nesse debate com o senhor, me deixa de uma forma... todo esse meu arcabouço me deixa de uma forma tranquila, porque eu também tenho vivência para a gente poder fazer o debate coletivo. E o cuidado, Dunga, é a forma como a gente aborda as coisas. Entende? Qualquer pessoa pode interpelar qualquer outra, independente do título. Por exemplo, se Deus, o grande arquiteto do universo, chegasse agora nessa live aqui para conversar conosco, eu diria: ô Deus, tudo bem, Deus? Você é gente boa, veio aqui participar da live. Deus, quando tiver um tempinho, me conte como é lá, porque eu estou com saudade do meu pai. Com certeza deve estar perto do senhor. Veja, Deus vai sorrir e dizer: ô, meu filho. Não, Deus não vai se sentir afrontado por minha pergunta. Porque a forma como eu pergunto, a forma como eu indago Deus, todas as noites antes de dormir, é uma forma respeitosa e carinhosa. Então, muitas vezes, o problema não é o questionamento, é a forma como eu faço o questionamento. É a maneira que eu me dirijo ao mestre, a maneira que eu me dirijo ao mais antigo. Então, talvez, a gente precise dar dois recados às gerações mais novas. O primeiro recado é assim: você é livre para questionar, para problematizar e para contribuir com todos os processos da capoeira. A capoeira é construção coletiva. Mas você não é livre para ser desrespeitoso, deselegante, desleal, para afrontar o mestre. Outro dia, não vou falar de outro lugar, vou falar aqui da Bahia. Testemunhei uma coisa terrível aqui na Bahia. Um mestre antigo estava tocando o gunga, o berimbau gunga, porque é pré-requisito ritualístico que o mais antigo fique no gunga. Nós tínhamos uma mulher feminista, mas na verdade de pensamento femista na roda. E disse que o mestre não passava o gunga para a mulher porque ela era mulher. Entende a situação? Ou seja, não tem nada a ver com gênero. Ele não podia passar o gunga porque o gunga fica nas mãos do mais antigo. E era responsabilidade dele o controle da roda. Não é porque ele é macho ou porque ele é homem. É porque, ritualisticamente, o berimbau gunga fica nas mãos do mestre mais antigo. Então, veja como os conflitos sociais deturpam, muitas vezes, aquilo que é o processo ritualístico da capoeira. Se tivéssemos, naquele momento, uma mulher no mesmo nível de idade, de sabedoria daquele mestre ou superior, era legítimo que o gunga fosse passado para essa mulher. Mas não era o caso. Então, não tinha nada a ver com machismo, e sim com o processo ritual da capoeira.
Foi só um exemplo para a gente entender. Perfeito. Educação, em qualquer lugar, abre portas, facilita as trocas que podem acontecer, e creio, e com toda certeza e vontade que se assim seja, eu rodo também bastante o país, as rodas. Salvador eu vou muito, e nunca fui destratado, porque acredito que pela minha formação eu tenho uma boa educação. Aqui agora estou especulando, né? E aí o mestre pode atestar ou não a minha boa educação, porque já me conhece de algumas vezes em Salvador. Educadíssimo, educadíssimo. Porque nós estamos aqui na live. Mas assim, eu acho que isso é um processo que nós temos que nos desenvolver, a questão da nossa educação, de saber chegar numa casa alheia, né? De saber que momento fazer o quê, para poder ser bem recebido, para poder se sentir também à vontade, né? E por muitas vezes a gente nos é oferecido o Gunga por educação, por ser mestre também. E nós, por educação, devolvemos. Não, o dono da casa fica com o Gunga. Então, eu acho que precisamos também ensinar a boa educação. E as pessoas precisam estar prontas para aprender a ser educadas. Perfeito. O Fly tem alguma coisa aí, Fly? Nós temos duas questões aqui. Eu vou colocar as duas juntas. Já para vocês saberem, porque eu sei que isso aqui vai dar pano para manga aí pro o mestre Jean adora. O mestre Jean adora um desafio. O mestre Nikimba, do Grupo Candeeiro, Curitiba, ele pegou aquele trecho da sua frase, mestre, a respeito ainda lá da federação, tá? Sim. Mestre Jean, Capitães do Mato do século XXI, né, e daí a sequência da sua fala, aí vem a pergunta: não concorda com esse curso de capacitação na Europa porque não ganha nada? Não sei se o senhor quer responder agora. Entendi perfeitamente. O senhor quer responder agora e eu passo para outra? Posso? Quer? Isso, pode ser. Isso eu só posso expressar enquanto opinião, né? É só uma opinião, eu não tenho fatos concretos, porque eu não estou dentro da cabeça dessas pessoas dos megagrupos que são contrários. Em minha opinião, é só disputa de poder, porque isso mexe com o monopólio dos megagrupos. Entende? Isso traz autonomia para a capoeira, para os capoeiras. Ou seja, se eu sou bom mestre, se eu trato meu discípulo com respeito, se minha instituição se qualifica, eu não tenho medo desses cursos. Pelo contrário, isso agrega valor ao meu trabalho enquanto mestre e à minha instituição. Agora, se eu exploro economicamente essa pessoa, né? Se eu manipulo ideologicamente essa pessoa, se ele, para mim, funciona como um servidor, um código de barra, se ele não tem nome, se ele não tem identidade, se eu me comporto com ele como patrão, é perigoso ele aprender mais coisas. É muito perigoso ele expandir a mente, porque ele pode voltar de lá subversivo e questionar meu espaço de poder. Mas veja, isso é só uma opinião, porque eu posso estar enganado. Pode não ser nada disso. O cara pode estar falando que ele está preocupado com o mestre Boca Rica aqui de Salvador. Ele está lá na Europa, trabalhando com o Mega Grupo, mas ele é contra a formação porque ele está preocupado com o mestre Boca Rica de Salvador. Então, é uma opinião, né? Eu tenho pensado assim. Mestre Kimba, não sei se lhe respondi, mas eu tenho pensado que é uma simples questão de espaço de poder econômico. Não, e eu volto de novo na questão para deixar bem claro. O mestre não vai ensinar a gingar. Não vai ensinar ninguém a gingar. Nem uma coisa que o mestre fala muito, que é uma cabeçada de escurmelo. Ele não vai ensinar essa cabeçada de escurmelo. Para fazer essa cabeçada de escurmelo, a gente tem que jogar com ele. Vai, Fly. O mestre Chocolate colocou assim: na verdade,
Este processo evolutivo dentro da capoeira sempre aconteceu. A melhoria técnica de quem desenvolveu um trabalho é um caminho sem volta. Tecnicamente, a capoeira evoluiu muito. Basta avaliar os movimentos, como acontece hoje. Mas, com certeza, tem que ter um cuidado com a valorização de quem abriu como portas. Por isso, considere importante os movimentos de organização de grupos onde as iniciativas são dentro da capoeira. São importantes para que não nos mandem de cima para baixo. As regras são aplicadas dentro de salas e acabam se envolvendo. Eu vejo que o mestre, e ele, o mestre Chocolate, é o mestre aqui de Caxias, né? Isso. É isso, Fly? Isso. Tá. O mestre tem um trabalho excelente, é um amigo nosso, faz parte do Conselho de Mestres do Estado, é uma pessoa que eu considero muito, e um trabalho excelente. E ele, se eu peguei um pedaço da fala dele, ele se preocupa com uma coisa que é a sua preocupação também, mestre, que é a ancestralidade. Né, na formação, estar presente a ancestralidade, para que ela não descambe para uma coisa, para construir um monstro, para aquele Leviatã não se formar nesse processo aí nesse processo de formação mesmo, né? Eu acho que fique à vontade. Eu tenho pensado assim, ó, vou contar um segredo aqui pra gente. Opa! Não pode contar isso para ninguém. Nós temos 100% de segurança de que essa formação inicial que está sendo proposta vai ser benéfica para a capoeira? Não, não temos. Não conta para ninguém, isso é segredo. Não tem como saber, com 100% de exatidão, qual o impacto disso, do ponto de vista positivo ou negativo. Por outro lado, sem a experiência por dentro dela, eu não tenho como desenvolver mecanismos para sobreviver às ingerências do século XXI. Então, respondendo o mestre que fez uma observação extremamente inteligente. Em qualquer processo de transformação, a gente precisa ter cuidado, seja ele na direção que for. Sempre a gente tem que ter cuidado. Tem que caminhar pensando em cada passo que está dando, ponderando, recuando. Como é o jogo da capoeira? Às vezes a gente vai para frente, recua, às vezes se finge de morto, às vezes cresce, às vezes fica pequeno, às vezes pede desculpa querendo não pedir desculpa. Funciona assim a capoeira. E esse é o jogo que a gente faz com o sistema o tempo inteiro. Então, ao mesmo tempo que eu pareço seguro, confortável, achando que tudo vai dar certo, tem uma parte de mim que diz assim, epa, pode tudo dar errado. Fique atento, pense em tudo que está fazendo. E aí eu lembro de um poeta português que diz assim, ver as coisas é fácil e vão, pois é por dentro das coisas que as coisas realmente são. Então eu quero estar sempre por dentro, tentando ver como vai acontecer, como vai desenrolar. Um outro aspecto da fala do mestre é assim, talvez seja uma observação ingênua, é que eu compreendo quando as pessoas usam o termo evolução para a capoeira como algo positivo e benéfico. Mas é preciso que a gente também avalie de um outro ponto de vista. É só um exercício de reflexão. Tudo aquilo que evolui pressupõe que o que aconteceu antes foi menos evoluído. Então, por exemplo, se hoje nós temos uma capoeira evoluída, o que eu estou dizendo implicitamente é que a capoeira de Mestre Bimba não foi evoluída. Então, calma. A sociologia, que é uma ciência que estuda o homem, né? Esse exercício do homem em comunidade, ela propõe a substituição do conceito de evolução por transformação. Por quê? Porque ela acredita que as coisas se transformam de tempos em tempos e não necessariamente evoluem quando se trata da natureza humana. Vou explicar por quê. Se eu pegar um capoeirista agora do século XXI e soltar ele lá na década de 20, ele vai ter facilidade para jogar com aquelas pessoas da década de 20? Provavelmente não.
mesmo com todo o domínio técnico, com o domínio de toque, canto e tal, ele vai ter algumas dificuldades, porque existem circunstâncias culturais que são daquele momento. Então, por mais ágil, versátil, técnica de entrada, de queda, vingativa, banda de costas, banda trançada, que ele domine, ele vai chegar lá e às vezes ele não vai conseguir usar isso na roda, porque o contexto de valoração daquele tempo era outro. Então, por exemplo, o cara que chega na roda hoje, joga bem, balança, entra, dá cabeçada, dá vingativa e tal, às vezes se chegasse numa roda lá na década de 20, iriam dizer que ele estava muito exagerado, fazendo muitos movimentos, que a capoeira era uma capoeira mais pensada, mais balançada dentro do ritmo do umbo, né? Que era o birimbau e tal. Ou seja, o que eu estou tentando argumentar aqui é que não é que o conceito de evolução é algo errado e nocivo, mas é um conceito. Mas existe um outro, que é o conceito de transformação, em que de tempos em tempos o que acontece é perfeito para aquele tempo. E talvez se a gente tente encaixar em outro tempo, não funciona. Porque se a gente não pensa assim, a gente vai achar que o mestre antigo não serve, porque ele não é desse tempo. Eu vou achar que ele não é evoluído. Eu vou achar que a capoeira contemporânea é a única perspectiva de evolução para a capoeira. Eu vou achar que a capoeira que está aí sendo ofertada no planeta enquanto mercadoria, chamada de capoeira Angola, é a única possibilidade. Veja, o mestre Jean falou que a capoeira Angola é produto. Não, eu estou dizendo que uma forma de Angola que está no planeta enquanto produto parece ser a evolução da Angola. Tem rodas em determinados lugares do Brasil que viraram uma febre nas redes sociais. Eu não vou citar as rodas. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Quem olha para essas rodas pensa assim: a evolução da capoeira. Como assim? Porque se essa capoeira é evoluída, quando aquele cara jogar comigo, ele tem que ganhar. Mas estranhamente, às vezes não ganha. E eu não sou evoluído como ele. O que está acontecendo? Qual é o mistério que está ali? Então, calma, cuidado, quando a gente coloca essas etapas de hierarquização, dizendo que algo é melhor do que o que tem antes. Porque senão os caras antigos não terão mais espaço. Porque eles são de outro tempo. Mestre, isso não é uma coisa só do passar do tempo, né? De um tempo. Por exemplo, quando se vai a Salvador, e quando eu tenho essa oportunidade, se eu vou jogar na roda do mestre Bucarrica, eu tenho que ter uma postura, Sim. um tipo de jogo. Eu tenho que ser adaptável. Sim. Eu vou para a roda do mestre Nenel, eu tenho que ter outra postura e uma outra adaptação. Sim. E por vezes isso não é fácil. Aí eu vou eu gosto de correr roda. Aí eu vou no mercado com o mestre índio, o mestre americano lá. Outro mundo. Outro mundo. Completamente então, diferente. Na roda que nós nos encontramos lá do mestre Pelé da Bomba. Sim. Mesma coisa. Outra estrutura, outro formato de jogo. E nós precisamos ser meio camaleão para poder transitar nessas coisas. E por vezes, o que o senhor diz é uma verdade muito grande. As pessoas que estão nessas rodas e que usam o suor e os músculos licitando, nem sempre se dão bem nessas rodas específicas que nós estamos comentando aqui. Não sei se o contramestre Fly quer falar. Por favor. Não, mestre, acabou dando alguma pane aqui que cortou a sua fala. Eita. A minha? A minha ou a do mestre? A sua fala, e acabou ocorrendo um erro aqui também. Deixa eu tentar ver o que está acontecendo. Será que não é por... Nós fechamos... Nós fechamos 1 hora de... Foi? Ah, tá. Pra gente aqui tá normal, Fly. 1h10, né? 1h10. Uma coisa que eu não tenho visto o senhor falar, mestre Jean, compartilhem nas suas redes. Nós estamos agora nós estamos com 34, assim, aparecendo para mim aqui, 34 pessoas. Se o senhor começar a falar isso, eu acho que nós vamos atingir o número aumenta exponencialmente. Compartilhem, por favor, compartilhem. Poxa, eu não vi nenhuma vez o senhor falar isso. Né? Eu estou inibido, com a presença de vocês aqui, eu fiquei inibido. Não, mas eu acho que é importante, porque a gente está tratando de assuntos
que são de extrema relevância para o mundo da capoeira. O senhor está nos possibilitando expandir a nossa forma de pensar dentro da roda de capoeira. E é preciso que mais pessoas tenham acesso a isso. Até, como o senhor mesmo disse, para discordar de nós. Para dizer, não tem fundamento nenhum que eles estão falando, é totalmente descontextualizado, na minha região não é assim que acontece, mas nós precisamos que as pessoas compartilhem, para poder ter esse retorno também para nós. Porque nós também nos alimentamos dessas pessoas que estão nos assistindo. Pessoal também que está assistindo, por favor, nos deem o feedback. Se vocês continuam escutando e vendo bem o vídeo, porque para mim aqui, como é um programa novo que a gente está ocupando e eu também estou aprendendo, para mim desapareceu a tela principal. Então, para mim poder acompanhar a tela agora, eu tenho que estar acompanhando pelo Facebook. Perfeito? Sim. Mas tu está nos ouvindo. Tu está nos ouvindo, Fly? Sim, estou vendo você, só aquela minha tela principal do programa que desapareceu. Mestre, você consegue nos ver aí? Consigo, perfeito. E está no Face também? Tá, perfeito no Face também. Perfeito. Tá, então tranquilo. Então, assim, o Black Capoeira, ele mandou uma reflexão aqui. Black, se você puder mandar de novo, porque eu não entendi muito bem a tua colocação. Então, se você puder colocar de novo para eu ler para os mestres aqui, eu te agradeço. O Juliano Costa pergunta para vocês o que vocês acham de algum dia a capoeira ser dada como currículo escolar e ser praticado nas escolas como formação. Eu acho que o mestre Jean pode sempre comece, mestre, por favor. Eu só vou na sua sombra aqui. Tem aí uma reflexão com aspectos contraditórios, né? Tudo aquilo que foi escolarizado ao longo da humanidade foi detestado pelos estudantes. Então, Shakespeare, quando passa a ser obrigatório na Inglaterra, ele fica esquecido por parte dos estudantes. Os estudantes odeiam Shakespeare. Aí, depois de amadurecidos, mais velhos, eles revisitam a obra e amam Shakespeare, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes a arte, quando obrigada, ela perde o brilho. Essa é uma reflexão. O outro lado da moeda é que o sonho de qualquer praticante de capoeira, com o mínimo de bom senso, é ver a capoeira com essa força de transformação de vida na escola pública, né? Atingindo uma camada da sociedade com toda essa força que nós sabemos que a capoeira tem de transformação. Esse potencial que a capoeira tem de falar sobre geografia, química, física, educação física, literatura, história. A capoeira condensa tudo isso. É só o interlocutor, o mediador, ter a capacidade de fazer essa interdisciplinaridade. A capoeira é tudo isso. Então a gente sonha que o processo de capoeirização da escola aconteça. Não é escolarização da capoeira. Isso eu não quero mais. Houve um dia que eu queria isso. Eu não quero a escola na capoeira. Eu quero a capoeira na escola. A escola, como está hoje, não serve para capoeira. A escola que potencializa a capoeira é um outro formato de escola. Esse formato que está aí esteriliza a capoeira. Diz que para a capoeira estar lá, tem que estar em silêncio. Diz que não pode estar em círculo, tem que estar um atrás do outro. Chama berimbau de instrumento monocordio barulhento. Chama de meneio de corpo de exagero de movimentação. Essa escola não tem cara de África, não tem cosmovisão africana. Essa escola não representa a capoeira. Então, o nome capoeira está lá, mas a essência muitas vezes não chegou na escola. Então, percebem como a gente tem que ter cuidado. Não é tão simples dizer é bom ou é mal, né? O como acontece é que vai revelar se vai ser positivo ou negativo. Quando você falou a questão
tudo que vai para a escola fica mal, não é deglutível de uma forma, né? Eu lembrei, Paulo Freire, quando Sim. a gente leva ele inteiro para dentro da escola, todo mundo começa a demonizar, e hoje ele é longe do meu pensar, não é esse. Sim. Lembrei também de Peter McLaren, né? Que ele fala sobre também a gente romper os muros da escola para que o aluno traga de fora da escola o que ele tem como força viva na rua, que é uma outra perspectiva que não a senhora está colocando, que é ele trazer para dentro da escola as coisas que gosta. Só que eu vejo dentro dessas escolas que dou aula exatamente isso. Tem muito barulho. O pessoal está dando aula de história aqui. Nossa, mestre, assim, olha onde nós chegamos. Uma professora de história olhar pela janela da coisa e dizer assim, pessoal, estou dando aula de história sobre a África aqui, por favor, baixem o tom aí, que os alunos não estão conseguindo ouvir sobre a África aqui. Mas nós estamos com a África lá fora. Perfeito. Exatamente. Fly. Só uma coisa, mestre, a live está nós estamos muito bem, mas o senhor fique à vontade para quando achar assim, olha, né? Porque geralmente as suas lives têm 1h30, né? Isso. Em torno de 1h30. Estamos com quanto tempo, Dunga? Estamos com 78 minutos, 1h18. Pronto, então encerramos em 1h30, pode ser? Perfeito, era a minha preocupação, até para a gente poder deixar um gostinho. Eu não gosto de terminar. Se a gente esgotar agora essa possibilidade, mestre, todo mundo. De novo eles vão falar, de novo eles. Mas e assim, vou de novo reforçar um pedido do mestre Jean. Compartilhe. Compartilhe nas suas redes. Não custa nada. Vai lá, Fly, o que tu tem aí para nós? Eu ia pedir para ficar 2 horas e eles falarem 1h30. Então... mas tem bastante gente entrando agora. Então eu vou largar algumas questões para vocês aqui. O Jonas, estagiário Porogo aqui do Rio Grande do Sul, lembrou sobre a constante evolução também da capoeira Angola, que o mestre já falou isso sobre a evolução, não, mas a transformação, né, da capoeira que vem sofrendo durante os anos. Lembrou também sobre o nascimento do mestre Pastinha e que muitas pessoas acabam não dando muito valor para os dados históricos, né? E se o mestre acha que isso acontece muito ainda, das pessoas não valorizarem muito a história ou não conhecerem os dados históricos? Pode falar, mestre. Já falo? Bom, veja só, eu acho que eu vou falar uma coisa que pode ser meio maluco, mas calma, né? É assim, eu não sei se a solução é a gente conhecer os dados históricos. Né? Talvez o salto qualitativo seja a gente compreender como o fato histórico influencia a dinâmica da comunidade. Perfeito. Por exemplo, alguém me diz assim, olha, a fundação do SECA é 1941 para 42. Sim, parabéns. Em 1900 não sei quando teve não sei o quê. 1900 não sei quando. Sim. É como se ficasse a sensação assim. E aí? E agora, José? Vai para onde? E agora, José? O que faz com isso? Então, talvez mais importante do que decorar o fato histórico em si, seja a compreensão de como esse fato ele se relaciona com o contexto daquele momento e as implicações de hoje e essas reflexões para o futuro. Eu não sou muito fã do materialismo histórico dialético, que se ramifica a partir do trabalho de Marx, mas tem uma coisa no materialismo que eu acho fantástica, que é você compreender a história para refletir sobre o futuro, trazer a história nas mãos, como diz Marx, né? Ter a história nas mãos para você entender o futuro. Ter a história nas mãos, me arvorando aqui a tentar interpretar isso, é você conseguir entender como o fluxo da história foi influenciado por pessoas e ações.
Então, na capoeira, a fundação do SECA, ela não quer dizer nada se você não entender o processo de fundação do SECA. Por exemplo, a autorização do Centro de Cultura Física para que pudesse funcionar lá com o mestre Bimba recebendo um título de instrutor de educação física, né? Mesmo com dificuldade de assinar o próprio nome ali, sem acesso à escolaridade, toda aquela circunstância ali. Isso não quer dizer absolutamente nada conhecer essa data. Se você não entende o fluxo, a participação de José Cisnando, a relação de Bimba com o interventor Juraci Magalhães, né? Essa relação de Ângelo Augusto Decânio ali, a própria dinâmica da capoeira sair do espaço aberto das ruas para ir para o espaço fechado, o uso de calçado, o não uso de calçado, qual é a relação que tem quando se usa, quando não se usa, qual é o símbolo que tem usar calçado, qual é o símbolo que tem não estar calçado. Eu tenho pensado assim, entende? Ou seja, a gente precisa conhecer a história, mas não é conhecer o fato histórico em si, mas a dinâmica da história. A Esther Brito colocou: o novo muitas vezes assusta. Nas primeiras edições do Prêmio Berimbau de Ouro, sofremos uma enxurrada de ataques. Precisamos receber os avanços com uma mente aberta. A capoeira é evolução constante, respeitando sempre seus fundamentos e tradições. O mestre Dunga acabou saindo aqui, não sei o que aconteceu. A imagem dele congelou aqui para mim, mas a gente está junto. Congelou, tá. Deixa eu enviar aqui para ele novamente, mestre. O link, que de repente ele teve algum problema ali. Tá. Deixa eu ver aqui, enviei o link de novo para ele, daqui a pouco ele está entrando. Depois da Esther, eu já vou falando mais aqui. Tá. O mestre Chocolate, que fez aquele questionamento depois. Talvez eu tenha empregado erroneamente o termo evolução. Quando falou sobre uma ideia de transformação, sim, hoje os movimentos são diferentes após serem considerados pelos profissionais com acesso, com conhecimento acadêmico. Sim. Mestre Chocolate, só uma observação. Sim. Pelo contrário, mestre, eu acho que o senhor fez uma observação inteligentíssima. Nós não nos conhecemos ainda, mas só por sua observação, eu fiquei curioso por conversar com o senhor. Não acho que o senhor cometeu um erro ao empregar o termo evolução, porque, na verdade, é uma possibilidade de entendimento, né? O que eu tentei fazer foi apresentar uma alternativa de entendimento, né? Porque, muitas vezes, algumas pessoas que usam o termo evolução sempre qualificam a partir de um espaço de poder, como se elas fossem evoluídas, e tudo aquilo que não representa o que elas acreditam é não evoluído, é saroba em capoeira. Então foi nesse sentido. Sobre a fala de Esther, né? O Berimbau de Ouro, eu pude acompanhar de perto aí os primeiros movimentos do Berimbau de Ouro e acho que aconteceram muitas injustiças com o Berimbau de Ouro, né? Muita fofoca, muitas coisas negativas. Mas meu pai me ensinou uma coisa, Esther, que eu quero partilhar com você e todos os ouvintes aqui, todas as pessoas que estão nos assistindo. O único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. A melhor resposta que a gente dá para fofoca, para crítica, para maledicência é o trabalho. Trabalhar, seguir em frente. O Berimbau de Ouro é uma prova disso. Vocês persistiram, resistiram, se ressignificaram, se reinventaram, e as críticas, ao invés de conseguirem fazer com que vocês sucumbissem, tornaram vocês cada vez mais fortes. E o Berimbau de Ouro é uma realidade no Brasil e no mundo. Contra fatos não cabem argumentos. Palmas para vocês e para essa belíssima iniciativa. O Tiago Beck, daqui do Rio Grande do Sul, falou aqui a respeito de, aliás, uma pergunta clássica, né, que todo mundo fala, e provavelmente ele deve ter feito essa pergunta pelo senhor ser daí de Salvador.
E aí eu gostaria de aproveitar e sair respondendo essa pergunta para ver qual vai ser a sua resposta depois. Tá bom. Ele pergunta, só um momentinho aqui, o porquê, na sua visão, que o mestre Bimba e o mestre Pastinha acabaram morrendo na miséria, visto que muitos de seus alunos notáveis discípulos eram de família relativamente rica. Inclusive, eu comentei com o mestre Dunga, foi há uns 2 dias atrás, que eu havia escutado uma palestra de dois discípulos do mestre Bimba, e na fala, um deles lembrou do conceito histórico, né? Ele falou que na época eles não tinham muito até como ajudar porque eles eram estudantes. As famílias até eram de classe alta, mas eles eram estudantes. Então, por meio deste, eles não tinham muito o que fazer na época para dar um suporte para o mestre Bimba. Vou citar no caso o mestre Bimba, porque foram os dois Sim. discípulos dele que estavam na palestra. Então, o que o senhor acha disso? As pessoas não gostam do que eu acho. Eu vou logo pedindo desculpa se eventualmente ofender alguém. Eu não acho que o suporte econômico é o único elemento de valoração do mais antigo. Eu não creio nisso. Eu não creio nisso. Eu conheço alguns mestres antigos de boa condição econômica que morreram no anonimato como Bimba e Pastinha. Então, a condição econômica é importante, sim. Porque quem não tem o que comer, quer comer. Fato. Mas que a gente não ache que se você der a migalha, se você der a cesta básica, se você der algum tipo de coisa assistencialista, que isso é suficiente para garantir a dignidade dos mestres. Eu falava numa papoeira, Flávio, o seguinte: todas as vezes que eu quero ajudar um mestre antigo, ao invés de ir lá, dar uma cesta básica ou dar um dinheiro a ele, eu o contrato. Eu compro o produto que ele vende. Eu compro alguma coisa que ele esteja comercializando. Eu contrato ele para dar uma oficina, para dar um curso. Eu rememoro o que ele sabe. Acho que é por aí, mais ou menos. Ou seja, não, eu não saio do meu lugar de beneficiado para ofertar a alguém que é injustiçado socialmente. Eu não gosto muito desse conceito. Eu sei que os Sim. praticantes de capoeira não gostam disso que eu estou falando, né? Porque parece um discurso de elite privilegiado. Mas eu não posso falar diferente do que acredito. Eu tenho pensado muito dessa forma que eu estou explicando aqui para você. Eu acho que a ajuda econômica, financeira, Mestre Dunga está retornando aqui. Está retornando. Importante, muito importante, mas não é a única nem a mais importante. Entende? Então, os mestres antigos, diversos deles, foram negligenciados e alguns tinham boa condição econômica. Então, a questão não é essa. É uma negligência ideológica, muitas vezes. É uma negligência ritualística, é uma negligência ancestral. Você sabe quando o meu discípulo me esquece? Quando ele não me cumprimenta na rua. É uma das formas de esquecimento. No meu microcenário, como mestrinho, como gente menos importante do que esses ídolos. Quando eu ando na rua e o meu discípulo passa por mim, o ex-discípulo, o ex-estudante, e não me dá bom dia, é pior do que ele não me dar uma ajuda financeira. Muito pior, porque ele me colocou no lugar de esquecimento. E muitas vezes eu vi acontecer isso aqui na Bahia. Os antigos estarem no lugar de esquecimento. Não vou longe, isso está acontecendo hoje na Bahia. Hoje, não é do passado. Vou pegar um exemplo que ofende as pessoas, mas eu vou pegar esse exemplo de propósito. Todos vocês que estão me assistindo aqui, não precisa responder, só façam um exame de consciência. Vocês conheciam o trabalho de Moa do Catendê? Não responda, só pense. Na terra dele, aqui em Salvador, que é a terra dele,
A maioria dos capoeiristas não conheciam o trabalho dele. Veja, quando eu falo isso, as pessoas se ofendem, querem brigar, falam mal e tal. Mas eu estou falando para vocês uma coisa que eu vivenciei e vivencio. Quando o cara morreu, foi maior comoção. Passeata, protesto, que era um momento político de polarização e tal, ele vira um ícone da capoeira. Mas quando ele estava vivo, para sobreviver, ele tinha que sair da terra dele. Porque na terra dele ninguém ajudava, não. Tá dando para entender onde eu quero chegar, né? Então, esse conflito não é de ontem, não é de Bimba e Pastinha, é de hoje. Mestre Brandão. Quem daqui que está assistindo conhece o Mestre Brandão? Provavelmente alguns dos mais antigos que estão aqui, sem sombra de dúvida. Mestre Brandão é um dos discípulos mais antigos de Mestre Pastinha em vida. Veja, é um anônimo para a grande maioria dos capoeiristas. Quando morrer, vão dizer assim: ó, Mestre Brandão, ó, grande mestre, discípulo de Pastinha. Para com isso, conversa pra boi dormir, o cara tá vivo aí hoje e ninguém tá interessado pelo cara. Então adianta tá dando recurso financeiro a Brandão? Não, ele já morreu no seu coração. No seu coração ele já tá morto há muito tempo. Eu sei, as pessoas não gostam quando eu falo isso, mas é importante que alguém diga, né? É uma reflexão, né, mestre? Só para deixar os colegas e camaradas aí, e o mestre, eu caí aqui na live, tentei voltar e demorei um pouco, mas só para deixar assim. E sobre essa questão, até do mestre Brandão, a importância que tem o berimbau de ouro para reconhecimento. Nesse ano, o berimbau de ouro premiou o mestre Brandão por seu trabalho. Quer dizer, é uma forma que e aí me coloco na situação, eu não conhecia o mestre Brandão. Sim. Tive a oportunidade de conhecer o mestre Brandão através do prêmio Berimbau de Ouro. Perfeito. Que dá uma visibilidade, né, a nível mundial para as pessoas que estão ali, né? Então, e aí é uma das qualidades que eu destaco do prêmio Berimbau de Ouro. Tem muita gente que olha com o seu olhar, mas dá visibilidade a muita gente que, se não fosse o prêmio, não teria visibilidade. E mestre, assim, ó, como nós estamos chegando, acho que no final, até do nosso acordo, eu queria que o Fly pudesse ler todas as questões ali, e nós, no encaminhamento da nossa fala final, a gente pudesse contemplar essas perguntas. Pode ser, mestre? Pode ser, perfeito. Então, lê para nós aí, Fly, tudo. Lembrando também, pessoal, que esse bate-papo ele vai ficar salvo no Facebook. Esse foi um dos objetivos do qual a gente batalhou por essa ferramenta, para poder fazer esse bate-papo e deixar salvo aqui. Com certeza depois os mestres vão estar olhando os questionamentos de vocês e vão estar dando resposta para vocês aí também. Tá? Então, vamos ver aqui onde é que eu parei. O Paulo Alcides. Aqui na minha cidade tenho 3 escolas com projeto de capoeira, totalmente gratuito. Não sei se está correto. Ele está fazendo uma pergunta, mestre. Luciano Santos, vivenciei isso todos os dias nas minhas aulas. A capoeira na escola, uma escola que conhece como muitas fases da capoeira. O mestre Niquimba, hoje falta muitas aulas de fundamentos para saber como chegar, entrar e sair. Um abraço. O Juliano, por muito tempo, os grupos não se misturaram e hoje, graças a Deus, isso mudou. Esse é o caminho? Ele também está perguntando. O Bill Capoeira, aqui ele também está tão com vocês. Como é que é? Aqui ele também está tão só vocês dois. Não entendi muito bem o questionamento aqui. Ele deve só apareceram os dois, não aparece, Fly. Sim, perfeito. Obrigado, mestre. Ainda bem que o senhor é mestre e tem a sabedoria. Vamos ver aqui. Juliano, o brasileiro esquece todos os dias seus ídolos muito depressa.
Geraldo José dos Santos, o mestre precisa de trabalho. Com seu trabalho, ele consegue viver. Reconhecimento. Obrigado pelo conhecimento passado. Salve capoeira, o Juliano está dizendo. Parabéns pelo trabalho de todos vocês. Mestre Nikimba, por que você fez uma colocação no início? Precisamos valorizar os antigos. Axé, mestre Brandão. Juarez, lá de São Paulo, Juarez Ferreira. Olá, mestre, gostaria de saber sobre as rimas, trovas, duelo, martelos na capoeira, e vocês podem dialogar sobre. Abraço, Ferreira. O Ferreira, mestre, ele fazia parte ali do corpo de alunos do mestre Ananias. Então ele está lá em São Paulo, né, da Casa Mestre Ananias. Então por isso ele fez essa pergunta aqui, só para deixar o senhor situado também. Só os improvisos, ele complementou. É isso aí, foram esses os questionamentos que teve depois. Tá. Acho que o primeiro foco de pergunta é sobre a capoeira gratuita, né? Sim. Se traz algum tipo de impacto e tal, eu acho que não. Acho que não existe, para mim, capoeira gratuita. Existe capoeira em que o estudante não paga. Para a capoeira acontecer, alguém está pagando. Então, se eu oferto capoeira de graça, ou seja, o estudante não me paga, eu estou pagando para estar ali. Eu estou custeando. Se eu não estou custeando, o Estado está custeando para mim. Ou uma iniciativa privada custeia para mim. Ou está dando para entender, né? Capoeira de graça, efetivamente, não existe. Né? Ainda que o estudante que esteja ali não contribua financeiramente. E quando ele não contribui financeiramente, eu penso que ele deve prestar algum tipo de serviço para valorar o conhecimento que ele está recebendo. Certo? Se eu vejo conflito nisso, não vejo conflito nenhum. Agora, o que não pode é você fazer uma concorrência de mercado desleal. Então, tem o mestre X aqui que cobra R$10 a aula. Eu vou aqui do lado e boto aula de graça. Não é honesto, leal. Né? Não é uma coisa ética de se fazer. E ainda pega os alunos de outra pessoa. Então, acho que não é legal isso. E eu estou falando, parece absurdo, mas acontece isso aqui em Salvador direto. Direto acontece aqui. Não estou falando de outro lugar, estou falando daqui. Você está trabalhando ali, sobrevive daquele dinheiro, está ali dignamente prestando serviço. O cara vem e bota aula de graça do seu lado, dá calça, camisa e graduação. Porque alguém está financiando o projeto dele. Isso é ético, é justo? Do meu ponto de vista, não. Né? Isso é uma concorrência desleal. Outro aspecto aqui é que falou sobre esse momento em que a gente vive a mistura dos grupos. Né? Quando tiver um tempinho, eu esqueci o nome da pessoa que fez a pergunta, eu recomendo que leia os textos de Zygmunt Bauman, onde ele fala sobre sociedade líquida. É muito importante para a gente entender essa liquidez dos grupos hoje, os rompimentos das fronteiras das instituições. Como isso é uma característica do século XXI. Da mesma forma que os casamentos acabam, da mesma forma que as relações no Facebook são conectadas, desconectadas, bloqueadas, desbloqueadas. Lembra, Dunga? Você estava bloqueado, eu nem sabia. Hoje o mestre não gostava de mim. Numa sociedade onde as pessoas não querem vínculos duradouros. As pessoas querem tudo, vivendo absolutamente nada. Né? Esse é um aspecto. Outro aspecto é o aspecto econômico. Porque quando o meu grupo é a humanidade, eu não tenho mais uma reserva de mercado exclusiva de clientes. Eu posso ter como cliente qualquer pessoa de qualquer lugar. Então, por isso que eu tenho observado com reservas esses coletivos da capoeira. Não, vamos fazer uma roda do coletivo não sei o quê. Muito bem. Legal, começa assim. Daqui a pouco o cara está vendendo um CD do coletivo. Daqui a pouco ele está vendendo uma camisa e uma calça do coletivo. Daqui a pouco ele está vendendo um livro do coletivo. Então, perceba como a lógica do grupo permanece a mesma. Fonte de negócio. Apenas se ampliou
a quantidade de clientes, né? Eu tenho percebido assim. E com relação a rimas, martelo, improvisos, eu tenho observado muito isso aqui na Bahia, em expressões Mestre, populares. Oi, vai, só Tom. uma. Por que o senhor não faz uma live exclusiva sobre isso? Né? Pode desenvolver melhor o assunto. Já deixo como uma dica. Mas Das siga, rimas, siga. bom. Aqui na Bahia eu tenho percebido muito assim, no samba de chula, não é? A chula, o samba de chula, tem muita cantiga de improviso, de desafio. A gente chama aqui cantiga de sotaque, né? A própria chula da capoeira tem um sotaque. Você pensa que é malandro, malandro você não é. Na rodada de capoeira, em você não faço fé. Serra pau, serra madeira, filho de bimba não é brincadeira. E aí vou fazendo sotaque ali. Que tem uma influência da chula portuguesa, né? Os repentistas também, que é algo muito comum aqui no Nordeste. Buli-buli, Queiroz, são pessoas que trabalham com repente, com improviso ali. Eu não quero me aprofundar muito na questão do martelo, porque eu não tenho muita propriedade de fala, né? Mas, vinda a pergunta de alguém que é discípulo do mestre Ananias, deve ter propriedade com isso, que o mestre Ananias foi um gênio, um ícone da musicalidade. É alguém que, na minha inocência da distância, penso que salvou a musicalidade da Capoeira de São Paulo. Tem outros, né? O próprio Aroeira, Natanael, são referências mais recentes, o mestre Suassuna e tal. Mas o mestre Ananias tem um formato de concepção de musicalidade muito conectado com a ancestralidade e foi uma referência, e é ainda uma referência super positiva para São Paulo. Mestre, quem sabe o senhor encaminhe também a sua fala de encerramento e depois eu falo. Isso. Então, quero agradecer a oportunidade. Foi literalmente um banho, porque eu estou suado dos pés à cabeça, de conhecimento. Agradecer a oportunidade de estar dividindo esse momento aqui com todas as pessoas que são espectadoras aqui da rede social, mas particularmente a Fly, a Dunga, que está aqui comigo. Obrigado pelo bate-papo. Ao contrário do que as pessoas imaginam, a gente desenvolve mais no exercício do diálogo, nem sempre do diálogo que culmina na mesma direção, às vezes do diálogo contraditório, né? O que nos faz caminhar é o atrito do pé com a terra, com o solo, né? Se não houvesse atrito, a gente não caminharia. Então eu entendo cada momento desse que a gente está conversando sobre capoeira, esse atrito do pé no solo que faz a gente ir para frente. Obrigado, viu? Então, Fly, vou eu. Queria agradecer imensamente. De pronto, eu convidei o mestre Pangolim para nós fazermos esse teste e, na verdade, transcorreu de uma maneira excelente, com a participação. Nós tivemos 40, teve momentos aqui que, pelo menos no meu aplicativo aqui, mostrava 40 pessoas participando, e para um teste, para uma primeira vez, eu acho que nós já começamos muito bem, mestre. E eu tenho certeza que isso é graças à sua pessoa e a sua forma de pensar a capoeira. Nós, nesse momento aqui, eu e o Fly, nós fomos muito mais instrumentos de possibilidades. E claro que, né, na verdade, a gente deu a nossa contribuição, mas a sua delicadeza e a sua elegância em nos proporcionar e simplicidade em aceitar o convite é que nos deixou, né, imbuídos de uma grande aula de 1h30 aqui, né, nesse momento que nós estamos com outras relações devido ao momento diferente que nós vivemos em nossas vidas. E que bom que esses espaços nos proporcionaram isso. Mestre Pangolim, muito obrigado de verdade. Fly, por proporcionar também essa possibilidade de interação e com teus comentários e a tua participação, foi excelente, muito obrigado. E assim eu encerro, esperando que logo a gente possa novamente se reencontrar. Estou à disposição. Tchau, tchau, Fly. Tchau, mestre. Muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelo conhecimento. Fiquei encantado, o mestre Dunga já tinha me falado sobre o senhor, fiquei encantado com o seu pensamento, com as suas posições.
Eu acho que tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que estar aberto a novos pensamentos, a pessoas que possam nos guiar de uma outra maneira, que não só a gente assim ficar correndo atrás como o cachorro atrás do rabo, né? Então, muito obrigado, mestre Dunga, por proporcionar esse convívio, esse contato, mesmo que de longe com o mestre aí. Só tenho a agradecer a oportunidade de estar com vocês dois e lembrando a todos que essa live vai ficar gravada aí no perfil. Então, quem quiser entrar em contato com o mestre pode colocar ali questionamentos, pode botar perguntas, o mestre vai estar lendo, vai estar respondendo para vocês. E assim que vocês, se vocês quiserem também algum outro tema que o mestre Dunga e o mestre Pangolim debatam, pode colocar aí, a gente vai estar fazendo aí essa intermediação. Muito obrigado, axé, que Deus esteja com todos nós aí nesse momento. Amém. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Até mais.